As Brumas de Avalon, a Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 4. Gwenhwyfar sentiu a náusea que lhe era familiar dominar o estômago. Começou a pensar que talvez antes de partirem teria de correr para a privada. O que faria se a necessidade a dominasse depois de ter montado e partido? Olhou para Igraine, alta e formal, parecendo a madre superiora do seu antigo convento. Ela comportara-se de maneira bondosa e materna naquela primeira visita há 1 ano, quando o casamento fora arranjado. Agora, que vinha buscá-la para a cerimônia, parecia rígida e exigente, sem qualquer traço do medo que Gwenhwyfar sentia. Como podia ser tão calma? A moça arriscou-se a perguntar numa voz tímida, olhando para os cavalos e a liteira que esperavam. A senhora não tem medo? É tão longe. Medo? Ora, não. Já fui muitas vezes a Caerleon, e não é provável que os saxões estejam pelas estradas a esta época. Viajar no inverno é difícil, com lama e chuva, mas é melhor isso do que cair nas mãos dos bárbaros. Gwenhwyfar sentiu o choque e a vergonha. Fechou as mãos, olhando para os seus pesados e feios sapatos de viagem. Igraine estendeu o braço e, tomando-lhe a mão, alisou seus delicados dedos. Esqueci-me de que você nunca saiu de casa antes, exceto para ir ao convento. Você esteve em Glastonbury, certo? Gwenhwyfar assentiu com a cabeça. Gostaria de estar voltando para lá. Sentiu por um momento os olhos penetrantes de Igraine e intimidou-se. Talvez percebesse que não se sentia feliz em casar-se com seu filho e passasse a não gostar dela, mas a outra murmurou apenas, segurando-lhe a mão com firmeza. Eu não me senti feliz quando me casaram com o Duque da Cornualha. Só me senti contente quando segurei minha filha nos braços. Mas eu mal completara 15 anos. Você tem quase 18, não? Apertando a mão de Igraine, Gwenhwyfar sentiu diminuir o pânico. Mesmo assim, quando deu um passo fora dos portões, foi como se o céu baixo, cheio de nuvens de chuvas, constituísse uma ameaça. A trilha à frente do castelo era um mar de lama, onde os cavalos patinavam. Agora estavam sendo colocados em ordem de montar, com mais homens do que Gwenhwyfar já vira reunidos em toda a sua vida, gritando e chamando-se uns aos outros, os cavalos relinchando, a confusão generalizada. Mas Igraine segurava sua mão com firmeza, e a moça, encolhendo-se, a seguiu. Estou contente que a senhora me tenha vindo acompanhar. Igraine sorriu. Sou ainda muito voltada para as coisas do mundo e aprecio uma oportunidade de sair do convento. Deu um passo largo para desviar-se do excremento dos cavalos que fumegavam em meio do barro. Cuidado ali, filha, veja. Seu pai nos reservou 2 dos seus melhores cavalos. Você gosta de montar? Gwenhwyfar sacudiu negativamente a cabeça e murmurou. Pensei que pudesse ir de liteira. Ora, pode se quiser, admirou-se Igraine, mas você se cansará disso, creio. Quando minha irmã Viviane viajava, costumava usar culotes de homem. Eu deveria ter trazido um par deles para você, embora na minha idade não pareçam muito adequados. Gwenhwyfar ficou muito vermelha. Impossível, respondeu tremendo. É proibido às mulheres usar roupa de homem segundo as sagradas escrituras. Igraine riu. Parece que o apóstolo conhecia pouco os países do norte. Onde ele vivia, o calor era muito. E ouvi dizer que os homens da terra, onde viveu Nosso Senhor, não usavam calças, mas longas camisolas, como alguns romanos ainda o fazem. Creio que as escrituras dizem apenas que as mulheres não devem usar a roupa de um determinado homem, e não que sejam proibidas aquelas feitas ao estilo das masculinas. E certamente a minha irmã Viviane é a mais bem comportada das mulheres, é sacerdotisa de Avalon. Os olhos de Gwenhwyfar arregalaram-se. Ela é uma feiticeira, senhora? Não,
É uma mulher sábia, que entende de ervas e remédios, e que tenha visão, mas jurou nunca fazer mal aos homens e aos animais. Ela nem mesmo come carne, vive tão austeramente quanto a superiora do meu convento. Igraine interrompeu-se para apontar. Veja, lá está Lancelot, o principal companheiro de Arthur. Ele vem nos escoltar e levar os homens e os cavalos. Gwenfar sorriu, sentindo o rubor subir-lhe ao rosto. Conheço Lancelot. Ele veio mostrar ao meu pai o que sabia fazer com os cavalos. Sim, ele monta como os centauros, de que falavam os antigos, e que eram metade homem e metade cavalo. Lancelot desmontou. Seu rosto estava tão vermelho do frio quanto o manto romano que usava. Tinha a gola levantada para proteger o rosto. Fez uma reverência para as damas. Senhora, chamou dirigindo-se a Igraine. Está pronta para montar? Acho que sim. A bagagem da princesa já está na carroça, creio. Respondeu olhando para a pesada carroça carregada e coberta de peles. Uma cama e roupas, um enorme baú entalhado, teares grandes e pequenos, potes e caldeirões. Sim, espero que não se atole na lama, desejou Lancelot, olhando a junta de bois atrelada à carroça. Não é com essa carroça, porém, que estou preocupado, mas com a outra, o presente de casamento do rei para Arthur. Acrescentou sem entusiasmo, e olhando para o outro carro muito maior. Eu achava melhor que a mesa para a casa do rei fosse feita em Caerleon, caso Uther não tenha deixado mesas e mobília suficiente. Não que eu tenha má vontade com a mobília da noiva, minha senhora, acrescentou-se com um rápido sorriso para Gwenfar, que a fez corar. Mas uma mesa, como meu senhor Arthur não tivesse móvel suficiente para sua sala? Ah, mas essa mesa é um dos tesouros de meu pai, esclareceu ela. Foi presa de guerra de um dos reis de Tara, vencido por meu avô, que lhe tomou a melhor mesa que tinha em seu salão. Ela é redonda de modo que um bardo pode sentar-se no meio e cantar para os comensais, e os criados podem andar à volta para servir vinho e cerveja. E quando ele tiver convidado outros reis, não precisará preocupar-se com a ordem em que os colocará. Por isso, meu pai pensou que a mesa seria conveniente para o grande rei, que também tem de colocar à mesa os seus nobres companheiros, sem dar preferência a um ou a outro. É, sem dúvida um presente real, comentou Lancelot cortesmente, mas não necessárias 3 juntas de boi para puxá-la, e só Deus sabe quantos carpinteiros e marceneiros para montá-la novamente quando tivermos chegado. Assim, em lugar de viajarmos com a rapidez de uma companhia de cavalos, teremos de arrastar-nos com o ritmo dos mais lentos bois. De qualquer modo, o casamento não se realizará antes da sua chegada, senhora. Inclinou a cabeça, escutando, e gritou. Já estou indo, homem. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fez uma reverência. Senhoras, preciso dar partida a este exército. Posso acompanhá-las aos seus cavalos? Creio que Gwenfar quer viajar na liteira, informou Igraine. Lancelot observou com um sorriso. Ora, é como se o sol fosse para trás das nuvens, então. Mas sua vontade será feita, senhora. Espero que volte a brilhar para nós novamente um outro dia, talvez. Gwenfar sentiu-se agradavelmente constrangida, como sempre acontecia quando Lancelot fazia seus bonitos discursos. Nunca sabia se ele estava falando a sério ou se brincava. De repente, quando o rapaz se afastou, voltou a ter medo. Os cavalos pareciam enormes, todos à sua volta, inúmeros homens indo e vindo. Era como se fossem realmente o exército de que Lancelot falara, e ela apenas uma peça de bagagem a quem ninguém prestava atenção, quase um espólio de guerra. Em silêncio, deixou que Igraine a ajudasse a entrar na liteira, que era forrada de almofadas e um tapete de peles, e enroscou-se a um canto. Posso deixar as cortinas abertas para que tenhamos um pouco de luz e ar?
perguntou Igraine, sentando-se confortavelmente nas almofadas. Por favor, não, pediu Gwenfar numa voz sufocada. Eu me sinto melhor com elas fechadas. Dando de ombros, Igraine cerrou as cortinas. Olhou para fora através de uma pequena abertura, vendo o primeiro dos soldados montados avançar os carros, colocarem-se em linha. Um dote real, sem dúvida, todos aqueles homens, soldados a cavalo, armados e equipados para aumentarem os exércitos de Arthur. Era quase a imagem que, por ouvir falar, fazia de uma legião romana. A cabeça de Gwenfar repousava sobre os travesseiros, o rosto pálido, os olhos fechados. Sente-se mal? Perguntou Igraine espantada. É que é tudo tão amplo, respondeu a moça com um gesto negativo de cabeça. Eu tenho medo, murmurou. Medo? Mas minha filha, começou Igraine, interrompeu-se, porém, e depois de um instante disse, bem, você logo se sentirá melhor. Gwenfar, com os braços cruzados sobre os olhos, mal percebeu quando a liteira começou a mover-se. Mergulhara num estado de semi-sonolência, no qual podia manter o pânico sob controle. Para onde ia, sob aquele imenso céu que tudo cobria por charnecas inóspitas e por tantos morros, o nó do pânico em seu ventre apertava-se cada vez mais. À sua volta, ouviu o barulho dos cavalos e homens, um exército em marcha. Ela era apenas parte dos acessórios entre os cavalos e os homens, o equipamento e uma mesa enorme. Era apenas uma noiva, com todas as coisas próprias de noivas, roupas, vestidos e joias, e um tear e uma chaleira e alguns pentes e fusos para afiar o linho. Não era ela mesma, não havia nada para ela. Constituía apenas propriedade de um grande rei que nem sequer se dera ao trabalho de vir até ali para conhecer a mulher em que lhe estavam mandando junto com todos aqueles cavalos e arreios. Ela era uma outra égua, uma égua reprodutora para as cavalariças reais, na esperança de gerar um garanhão real. Gwenfar pensou que sufocaria de raiva, mas não devia ficar irada. Não era correto. A Madre Superiora lhe dissera no convento que a tarefa da mulher era casar-se e ter filhos. Ela desejara ser freira e permanecer no convento, aprender a ler e fazer belas letras com a pena e o pincel. Mas isso não era para uma princesa. Tinha de obedecer ao pai, como se fosse a vontade de Deus. As mulheres precisavam ter um cuidado muito especial em fazer a vontade de Deus, porque foi através da mulher que a humanidade caiu no pecado original, e todas deviam saber que tinham de trabalhar para redimir esse pecado no Éden. Nenhuma mulher, com exceção de Maria, mãe do Cristo, podia ser realmente boa. Todas as outras eram más. Nunca tiveram oportunidade de ser outra coisa. Era o castigo da mulher por ser como Eva, pecadora, cheia de ódio e rebeldia contra a vontade de Deus. Murmurou uma prece e deixou-se cair novamente num estado de semi-inconsciência. Igraine, resignando-se a viajar atrás das cortinas fechadas, embora ansiasse por ar fresco, ficou imaginando que estaria errado com a moça. Não dissera uma única palavra contra o casamento. Ela, Igraine, não se rebelara ao casar-se com Gorlois, e recordando-se de que também havia sido uma criança irritada e aterrorizada, sentia simpatia por Gwenfar. Mas por que tinha a menina de ocultar-se atrás das cortinas ao invés de ir ao encontro da sua nova vida de cabeça erguida? De que tinha medo? Será que Arthur lhe parecia um monstro? Ela não se ia casar com um velho que tivesse 3 vezes a sua idade. Arthur era jovem e disposto a dispensar-lhe honrarias e respeito. Dormiram naquela noite numa tenda instalada em um lugar seco escolhido cuidadosamente, ouvindo o vento e a chuva que uivava e caía. Igraine acordou no meio da noite e notou que a moça choramingava.
O que aconteceu, minha filha? Está doente? Não, senhora. Acha que Arthur gostará de mim? Não há razão para que não goste, sorriu Igraine gentilmente. Você sabe, certamente, que é bonita. Será que sou? Com tanta docilidade. A pergunta parecia apenas ingênua e não presunçosa, expressão de um desejo de ser elogiada como acontecia se fosse um tom de sua voz. A senhora Lienor afirma que eu tenho um nariz muito grande e sardas como uma pastora. A senhora Lienor, começou Igraine, mas lembrou-se de que devia ser caridosa. A Lienor não era muito mais velha do que Gwenhwyfar e tivera 4 filhos em 6 anos. Creio que ela deve sofrer um pouco de vista. Você é realmente linda. Tem o cabelo mais bonito que já vi. Não creio que Arthur se importe com a beleza, queixou-se a moça. Ele nem mesmo mandou saber se eu era vesga ou manca, ou se era leporina. Gwenhwyfar, toda moça se casa devido ao dote. Também um grande rei deve casar-se cumprindo as recomendações de seus conselheiros. Você não acredita que ele também deve estar passando noites acordado, imaginando o que a sorte lhe terá reservado, e que ficará muito contente ao ver que você lhe traz beleza, bom gênio e também instrução? Ele estava resignado a casar-se com quem devia, mas sentir-se-á feliz ao ver que você não é como disse? Leporina, ou bexiguenta, ou vesga? Ele é jovem, não tem grande experiência com as mulheres. E Lancelot, tenho certeza, deve ter lhe dito que você é bela e virtuosa. Gwenhwyfar deu um suspiro. Lancelot é primo de Arthur, não? Certo. Ele é filho de Ban de Benwick com minha irmã, que é a grã sacerdotisa de Avalon. Nasceu do grande casamento. Você já ouviu falar nisso? Na Bretanha Menor, o povo observa alguns dos velhos ritos pagãos. Até mesmo Uther, ao ser feito grande rei, foi levado à Ilha do Dragão e coroado pelos velhos ritos locais, embora não lhe pedissem que se casasse com a terra. Na Bretanha, isso é feito pelo Merlin, que se sacrifica pelo rei, e se for preciso... Eu não sabia que esses velhos ritos pagãos ainda eram conhecidos na Bretanha. E Arthur foi coroado assim também? Se foi, não me disse. Talvez hoje as coisas tenham mudado, e ele se satisfaça com a presença de Merlin entre os seus principais conselheiros. A senhora conhece o Merlin? Ele é meu pai. É mesmo? Gwenhwyfar arregalou os olhos para ela no escuro. Senhora, é verdade que quando Uther Pendragon a procurou antes de casar-se com ele, o fez disfarçado de Gorlois pelas artes mágicas do Merlin, de modo que a senhora deitou-se com o rei, pensando que era o duque da Cornualha e ainda era uma esposa casta e fiel? Igraine espantou-se. Ouvira rumores de história de que dera à luz ao filho de Uther muito depressa, mas nunca ouvira o que a jovem acabara de dizer. Então falam isso? Por vezes, senhora. Há histórias dos bardos a esse respeito. Seu anel, que lhe havia tomado segundo lutaram, Gorlois foi traído pelo grande rei e estava condenado. Mas não importa o que as histórias digam. Eu sabia perfeitamente que era Uther e ninguém mais. Senti um nó na garganta. Mesmo agora parecia-lhe que Uther estava vivo em alguma parte, longe, em campanha. A senhora amava Uther? Não foi magia do Merlin, então? Não, eu o amava muito, embora a princípio pensasse que não havia escolhido para casar, porque eu era a velha linhagem real de Avalon. Dessa forma, como você vê, um casamento feito para o bem do reino pode ser feliz. Eu amava Uther. Desejo-lhe a mesma boa sorte e que você e meu filho possam amar-se do mesmo modo. Eu também espero. Gwenhwyfar segurou novamente a mão de Igraine e notou seus dedos pequenos e macios, facilmente esmagáveis, ao contrário de suas mãos, fortes e habilidosas. Não eram dedos para tratar de crianças ou de homens feridos.
mais para os delicados bordados ou as orações. Leodegrance devia ter deixado a menina no convento, e Arthur devia ter procurado uma outra noiva. As coisas seriam como Deus quisesse. Sentia pena do medo de Gwenfar, mas também de Arthur, com uma noiva tão infantil e receosa. Mas a própria Igraine não era melhor quando foi mandada para Gorlois, e talvez a força da moça se revelasse com o passar dos anos. Os primeiros raios de sol movimentaram o acampamento, com os homens preparando-se para a marcha do dia, e em pouco tempo chegariam a Caerleon. Gwenfar parecia pálida e fraca. Quando tentou levantar-se, voltou-se para o lado e vomitou. Por um momento, Igraine sentiu uma suspeita pouco caridosa, mas afastou-a. A moça, segredada e tímida, estava doente de medo apenas. Decidiu ser enérgica. Eu disse que a liteira fechada lhe provocaria enjoo. Hoje você tem de montar o cavalo e tomar ar fresco, ou comparecerá à cerimônia nupcial com o rosto pálido e não rosado. E para si mesma, e se eu tiver de viajar com as cortinas fechadas mais um dia, sem dúvida enlouquecerei. Seria um casamento realmente digno de nota, com uma noiva doente e pálida e a mãe do noivo louca. Vamos, se você se levantar e montar, Lancelot viajará ao seu lado, conversará e você ficará mais alegre. Gwenfar trançou os cabelos até preocupou-se em arrumar o véu. Comeu pouco, mas tomou cerveja de cevada e guardou um pedaço de pão, dizendo que o comeria mais tarde na viagem. Lancelot estava de pé e em ação desde o alvorecer. Quando Igraine lhe disse, você deve acompanhar a moça, ela está melancólica, pois nunca se afastou de casa antes. Seus olhos iluminaram-se e ele sorriu. Com prazer, senhora. Igraine foi atrás dos dois jovens, satisfeita de poder dedicar-se solitariamente aos seus pensamentos. Como eram belos, Lancelot tão moreno e animado e Gwenfar toda loura e dourada, branca. Arthur também era louro. Seus filhos seriam muito claros, e percebeu com surpresa que desejava ser avó. Seria agradável ter crianças à sua volta, mimá-las e brincar com elas, mas que não fossem filhos seus, com as quais não tivesse de preocupar-se e agitar-se. Distraiu-se num agradável devaneio. Habituara-se a devanear muito no convento. Olhando os jovens à sua frente, cavalgando lado a lado, notou que a moça controlava bem o cavalo e que seu rosto adquirira uma boa cor, e que até mesmo sorria. Fizera bem em forçá-la a montar e tomar o ar. E notou então a forma como os dois se olhavam. Meu Deus! Uther olhou assim para mim quando eu era mulher de Gorlois, como se tivesse fome e eu fosse alimento, fora do seu alcance. O que poderá resultar disso se eles se amarem? Lancelot é honrado, e eu juraria que Gwenfar é virtuosa. Portanto, o que pode acontecer senão sofrimento para eles? Censurou-se então por sua suspeita. Eles mantinham uma distância decente, não procuravam tocar-se. Sorriam porque eram jovens e o dia estava bonito. Gwenfar ia casar-se. Lancelot levava cavalos e homens para seu rei, seu primo e amigo. Por que não estariam felizes e conversariam alegremente? Sou uma mulher maldosa, mas ainda assim sentiu-se perturbada. O que resultará de tudo isso? Meu Deus, seria um pecado implorar por um momento a visão? E ficou pensando se havia ainda uma possibilidade de Arthur desistir com honra desse casamento. Para o grande rei, casar-se com uma mulher cujo coração já fora dado a outro poderia ser uma tragédia. A Bretanha estava cheia de donzelas prontas a amar e desposar o rei, mas o dote havia sido pago, a noiva deixara a casa do pai, e os reis vassalos e os súditos estavam reunindo-se para assistirem ao casamento de seu jovem rei. Igraine resolveu falar com Merlin. Como principal conselheiro de Arthur, talvez ele ainda pudesse impedir o casamento, mas poderia fazê-lo sem guerra e ruína? Seria uma pena também para Gwenfar ser rejeitada publicamente e na presença de todo o país. Não, era tarde demais, o casamento teria de ser realizado tal como o destino queria.
Igraine suspirou e baixou a cabeça. O dia perdera sua beleza. Disse a si mesma, com irritação, que todas as suas dúvidas e medos não tinham sentido, que eram produto de imaginação de uma velha, ou que todas essas fantasias lhe eram inspiradas pelo diabo, para tentá-la a usar a visão, a que havia renunciado, e arrastá-la novamente para a maldade e a feitiçaria. Não obstante, enquanto cavalgava, seus olhos voltavam-se repetidamente para Gwenfar, Lancelot e para o clima daquela visível que o cercava, uma aura de fome, de desejo e de ansiedade. Chegaram a Caerleon um pouco antes do anoitecer. O castelo ficava num morro, no local de uma velha fortaleza romana, e parte dos muros de pedra ainda permaneciam de pé. Mais ou menos como devia ter sido nos velhos tempos de Roma, pensou Igraine. Por um momento, vendo as encostas cobertas de tendas e de pessoas, perguntou-se se o lugar não estaria sendo sitiado, compreendendo imediatamente que toda aquela gente tinha vindo para o casamento do grande rei. Ao ver a multidão, Gwenfar ficou pálida e novamente aterrorizada. Lancelot estava tentando dar alguma dignidade à comprida e desarranjada coluna. A moça colocou o véu no rosto e seguiu em silêncio ao lado de Igraine. É pena que tanta gente a veja cansada e abatida da viagem, comentou Igraine. Mas olhe, lá vem Arthur para nos receber. Gwenfar estava tão exausta que mal levantou a cabeça. Arthur, numa comprida túnica branca, a espada na preciosa bainha vermelha pendurada na cintura, parou para falar por um momento com Lancelot, à frente da coluna, e em seguida, com os pedestres e os cavaleiros abrindo alas para que passasse, dirigiu-se a Igraine e Gwenfar. Fez uma reverência para a mãe. Fez uma boa viagem, senhora? Levantou, porém, os olhos para a jovem, e Igraine viu que se abriam de surpresa à sua beleza, e quase pôde ler os pensamentos da moça. Sim, sou bela. Lancelot me acha bela. Estará o meu senhor Arthur satisfeito comigo? Arthur estendeu a mão para ajudá-la a desmontar. Ela oscilou um pouco e o rei estendeu os 2 braços para ampará-la. Minha senhora e noiva, bem-vinda ao seu lar e à minha casa. Que seja feliz aqui, e que este dia lhe seja tão alegre quanto é para mim. Gwenfar sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Sim, Arthur era bonito, pensou, com o cabelo louro e os olhos cinzentos, sérios e francos. Como parecia diferente da alegria e das brincadeiras impulsivas de Lancelot, e como a olhava de outra maneira. Lancelot a via como se fosse a estátua da Virgem no altar da igreja, mas o olhar de Arthur era sóbrio e observador, como se ainda não tivesse certo de ela ser uma amiga ou uma inimiga. Agradeço, meu noivo e senhor, respondeu ela. Como pode ver, trouxe-lhe o prometido dote de homens e cavalos. Quantos cavalos? Perguntou ele. Gwenfar ficou confusa. O que sabia sobre os preciosos cavalos dele? Tinha de deixar tão claro que eram os cavalos e não ela que lhe interessavam nesse casamento? A jovem procurou ficar ereta, e era melhor de modo alguns homens a tinham boa altura para uma moça, e observou com dignidade. Eu não sei, meu senhor Arthur, pois não os contei. Deve perguntá-lo ao seu capitão de cavalaria. Tenho a certeza de que o senhor Lancelot poderá dizer quantos são, incluindo as éguas e os potros, que ainda mamam. Ah, isso, minha filha, aplaudiu Igraine em pensamento, vendo que as cores surgirem nas faces pálidas de Arthur ante a resposta reprobatória, ele sorriu sentindo. Perdoe-me, senhora. Ninguém espera que se ocupe de tais coisas. Tenho certeza de que Lancelot me dirá tudo isso no devido momento. Pensava também nos homens que a acompanhavam. Parece-me adequado que os saúde como meus novos súditos, depois de saudar a sua senhora e a minha rainha. Por um momento, ele pareceu tão jovem quanto realmente era.
Olhou à volta a multidão de homens, cavalos, carros e carroças e abriu os braços desalentado. Em meio a toda essa confusão, não acredito que me ouçam. De qualquer modo, permitam-me acompanhá-las até os portões do castelo. Tomou a mão da noiva e levou-a pelo caminho, procurando os lugares mais secos. Receio que este seja um lugar velho e desolado. Era a fortaleza de meu pai, mas nunca vivi aqui desde que me lembro ser gente. Talvez no futuro, se os saxões nos deixarem algum tempo sossegados, possamos encontrar um local mais adequado para o nosso lar, mas no momento teremos de contentar-nos com este. Quando passaram pelos portões, Gwenhyfar estendeu as mãos e tocou a muralha. Era grossa, segura de pedra romana, alta e com o jeito de estar ali desde o começo do mundo. Era um lugar onde se estava protegido. A moça alisou a parede quase com amor. Parece-me belo. Tenho certeza de que é seguro. Isto é, quero dizer, tenho a certeza de que serei feliz aqui. Assim o espero, senhora Gwenhyfar, sorriu ele, usando pela primeira vez o seu nome e falando com um sotaque estranho. De súbito, a moça tentou adivinhar onde Arthur teria sido criado. Sou muito jovem para estar à frente de tudo isso, de todos esses homens e reinos. Ficarei contente em ter alguma ajuda. Gwenhyfar ouviu-lhe a voz tremer como se tivesse medo. Mas de que em todo o mundo poderia um homem ter medo? Meu tio, Afim, Lot, rei de Orkney, casado com a irmã de minha mãe Morgause, afirma que se sua mulher governa tão bem quanto ele, quando está ausente na guerra ou em conselhos, estou pronto a dar-lhe esta honra, senhora, e deixá-la reinar ao meu lado. O pânico voltou a dar um nó na garganta da jovem. Como podia ele esperar tal coisa? Como podia uma mulher governar? Que lhe importavam os bárbaros selvagens, as tribos do norte ou as suas mulheres bárbaras? Respondeu numa voz abalada e frágil. Eu nunca poderia aspirar a tanto, meu senhor. E Grain observou com firmeza. Arthur, meu filho, o que está pensando? A moça viajou durante 2 dias e está exausta. Não é este o momento de falar de estratégias de reino com o barro das terras ainda em nossos sapatos. Peço-lhe, mande-nos as camareiras, e amanhã haverá tempo bastante para conhecer sua noiva. A pele de Arthur, pensou Gwenhyfar, era mais fina do que a sua. Foi a segunda vez que o viu corar como uma criança censurada. Desculpe-me, mãe, e a senhora também. Levantou o braço fazendo um sinal a um rapaz moreno e esbelto, com uma cicatriz no rosto e mancando acentuadamente, aproximou-se deles. Meu irmão de criação e meu camareiro mor, Kai. Esta é Gwenhyfar, minha senhora e minha rainha. Kai fez uma reverência e sorriu. Às suas ordens, senhora. Como você vê, Gwenhyfar trouxe móveis e pertences. Senhora, dou-lhe as boas-vindas ao seu próprio lar. Dê a Kai as ordens que julgar adequadas sobre onde colocar suas coisas. Peço-lhes agora que me dê licença. Devo inspecionar os homens, os cavalos e o equipamento. Fez novamente uma reverência profunda e Gwenhyfar teve a impressão de ver em seu rosto uma sensação de alívio. Ficou pensando se o rei estaria desapontado com ela ou se seu único interesse no casamento era realmente o dote dos cavalos, como havia pensado. Bem, estava preparada para isso. Ainda assim, uma recepção mais pessoal teria sido agradável. Compreendeu que o jovem moreno e de cicatriz chamado Kai esperava suas ordens. Era gentil e deferente. Não precisava ter medo dele. Suspirou e estendeu a mão para tocar as grossas paredes que a cercavam, como que buscasse tranquilizar-se e firmar a voz, de modo que ao falar o fizesse como uma rainha. No carro maior, Sir Kai, há uma mesa de madeira irlandesa, presente de casamento de meu pai, para meu senhor Arthur. É um troféu de guerra, muito velho e valioso. Faça com que seja montada no maior salão de banquetes de Arthur. Antes, porém, mande preparar um quarto para minha senhora Igraine e alguém para servi-la esta noite. Surpreendeu-se, achando que falara mesmo como uma rainha. Kai não pareceu relutar em aceitá-la como tal.
Fez uma profunda reverência e disse: imediatamente, minha senhora e rainha.